Oi gente, tudo bom? Meu nome é Nacília Storino, sou médica dermatologista, sou vegana e hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a minha trajetória, minha história, como foi que eu cheguei até aqui, né? Eu sou mineira, eu nasci em Itajubá, Minas Gerais, e eu mudei para o Paraná ainda criancinha. Fiz toda a minha trajetória de estudo, de escola normal lá no Paraná, e eu fui para o Pará com 18 anos para poder fazer medicina. Eu fiz medicina e depois eu fiz residência na Universidade do Estado do Pará. Como é que funciona, a residência médica? No caso da dermatologia, a gente faz a prova e a gente já entra direto para a dermatologia. É uma especialidade médica que não tem um pré-requisito antes. A gente faz medicina e depois direto a dermatologia. A dermatologia são 3 anos, sendo que o primeiro ano a gente estuda só clínica médica, então a gente praticamente não vê questões dermatológicas, a gente vê dentro da clínica médica, mas não é específico só dermatologia. E o segundo e o terceiro ano são específicos só dermatologia. São praticamente 60 horas semanais estudando só dermatologia durante 2 anos. E a gente come, respira, vive dermatologia durante esse tempo. Então é um tempo muito cansativo em questão de estudo, a gente é bem exigido, Os professores exigem bastante da gente, cobram, mas é um tempo muito gratificante porque a gente aprende muito. E eu posso dizer que a minha residência de dermatologia foi muito boa. Na Universidade do Estado do Pará, a gente vê muita doença, O Pará, ele é um estado que tem muita doença dermatológica, então eu pude ver das mais variadas doenças lá, desde dermatite atópica, acne, psoríase. A gente tinha um ambulatório muito grande de psoríase, então foi uma coisa que eu vi bastante. Hanseníase, porque o Pará ainda é uma área endêmica, O Brasil é uma área endêmica, mas o Pará a gente ainda tem muitos casos, então a gente tinha um ambulatório muito bom de hanseníase. A gente viu também bastante questão de alopecia, a gente tinha vários casos. Então, assim, foi uma residência que eu gostei bastante. É uma residência que o nosso ambulatório, ele é um ambulatório do SUS, tá? Então, a questão de cosmiatria, procedimentos dermatológicos em questão de botox, preenchimento, a gente não viu tanto. A gente tinha esse ambulatório de cosmiatria, mas era um ambulatório relativamente pequeno porque a gente tinha muita doença para atender. E os nossos pacientes eram pacientes do SUS que não tinham também muita condição de investir nesses tratamentos. Então, depois que eu terminei a residência, foi uma coisa que eu quis estudar mais. E outra coisa também que eu quis me especializar, depois eu fiz um curso de cirurgia dermatológica e me especializei em cirurgia dermatológica, que é uma área que eu gosto bastante. Eu gosto muito de fazer cirurgia, de estudar câncer de pele. Eu acho que é uma doença que é facilmente prevenível, a gente só tem que usar protetor solar, mas ainda é uma doença muito prevalente. É o câncer mais comum do mundo. E o que me encanta na questão do câncer de pele é que cada câncer ele é único. Então a cirurgia que eu fiz no paciente X não é a mesma cirurgia que eu vou fazer no paciente Y, mesmo que seja uma lesão no mesmo local, porque cada lesão é de um jeito, ela muda um pouquinho, cada pele é de um jeito, então numa pele ela puxa mais, outra pele puxa menos, e muitas vezes pra gente conseguir fechar, a gente tira a lesão, tirar é o mais fácil, o mais difícil é fechar. Muitas vezes pra gente conseguir fechar é como se fosse um quebra-cabeça, a gente puxa um pouquinho daqui, um pouquinho dali, a pele vem mais aqui, então isso que é uma coisa que me encanta bastante, é uma área que eu gosto muito. E aí, como que surgiu, a dermatologia vegana nessa minha história, Eu sou vegana. Eu sou vegetariana há 17 anos. Eu já entrei na faculdade de medicina vegetariana. Então, durante a faculdade, eu não posso dizer em nenhum momento que eu fui discriminada, nem pelos meus colegas, nem pelos meus professores. Mas eu já tinha uma visão diferente. Eu já não participei das aulas que tinham teste com animais. Enfim, toda vez que alguém falava de B12 na sala, olhavam pra mim. Mas eu nunca foi um problema pra mim. Eu nunca me senti mal por isso, Inclusive, ninguém teve nenhuma objeção quanto a eu não participar dos testes em animais. Então, eu já fui vegetariana durante toda a faculdade. Quando eu estava no internato, mais ou menos no 5º ano, eu tentei
transicionar para o veganismo. Mas o internato de medicina, para quem não sabe, é a parte mais puxada da faculdade. A gente começa a realmente viver dentro do hospital, como se fosse um internato mesmo, a gente se interna, né, no hospital. A gente fica lá, o dia todo, não tem, normalmente, pelo menos na minha época, a gente não tinha final de semana, a gente tinha plantão à noite, a gente não tinha férias. Então foi uma época difícil, eu tentei transicionar para o veganismo. Eu fiquei, se não me engano, acho que foram 3 meses vegana. Mas como eu estava muito dentro do hospital e eu não encontrava muitas opções vegetarianas lá, eu acabava comendo muita batata frita. E eu acabei achando que isso não era saudável e voltei a ser vegetariana. Quando eu cheguei na residência de dermato, né, que eu já conseguia, eu já era médica, já estava formada, já tinha uma estrutura maior, já estava morando sozinha. Então eu já conseguia meio que mandar um pouco mais na minha alimentação. E foi então que eu transicionei para o veganismo, né? Eu comecei a conseguir controlar melhor o que eu comia. Até eu podia, né? Surgiu o iFood, gente. Eu não estou fazendo propaganda não, mas surgiu o iFood. E eu conseguia pedir comida mesmo estando de plantão, mesmo estando no hospital. Eu tinha marmita que entregava em casa e foi aí que eu transicionei para o veganismo. Eu virei primeiro vegetariana estrita, que é, para quem não sabe, é quando você transiciona só a sua alimentação. Eu não comia mais nada de origem animal, nem leite, nem ovo. E em seguida, eu comecei a trocar os produtos que eu utilizava. E aí, me criou, no começo, eu fiquei num conflito muito grande, porque eu estava na residência de dermato, a grande maioria dos cosméticos convencionais, eles são em algum momento testados em animal, ou eles têm algum ingrediente animal na fórmula. E eu pensava, como é que eu vou, né, ser dermatologista se eu não vou prescrever esses cosméticos? Ou eu vou prescrever, mas eu não vou usar, né? Isso no começo me criou uma certa dúvida, né? Eu fiquei pensando sobre isso. E eu comecei a estudar justamente para suprir essa minha necessidade. Eu conhecia algumas pessoas veganas, mas eram poucas. Nessa época, eu estava participando de um estudo de um colega vegano sobre musculação em pessoas veganas, e aí eu pude conhecer algumas pessoas veganas. Antes eu me achava meio que um ET, eu só conhecia o meu irmão, que era vegano, e mais ninguém. Então eu comecei a conhecer algumas pessoas veganas, e isso me deu força, assim, para continuar, para me manter no veganismo, e eu comecei a mudar os meus produtos, e comecei a estudar para saber o que eu podia usar. E eu fui descobrindo, nossa, tal marca não testa, que legal, é uma marca de dermatologia, mas que não testa. Ah, olha só, eu posso tentar tratar com argila. Eu comecei a estudar para mim e isso começou, né, a fazer sentido cada vez mais. Quando eu me mudei para São Paulo, eu terminei a residência e vim para cá com meu marido, né? A gente foi casar e ele veio estudar para cá, eu acabei vindo junto com ele. E quando eu cheguei em São Paulo, aí sim encontrei um público vegano muito maior, encontrei questão de acesso a produtos veganos e acesso a comidas veganas. E se vocês olharem no meu Instagram, eu não falo que eu sou uma dermatologista que eu atendo apenas veganos, porque eu atendo todo mundo que quer ser atendido comigo. Mas eu comecei meio que sem querer receber cada vez mais veganos que estavam procurando a mesma coisa que eu, produtos dermatológicos que não foram testados em animais. Então eu comecei que foi meio que um nicho que eu achei, né, sem querer. Eu não estava procurando atender apenas veganos. Quando eu entrei na dermatologia, eu achava que isso nem era possível, né? E foi inclusive um conflito muito grande, como eu falei pra vocês. Mas depois esse nicho começou a se formar e eu comecei a perceber, gente, aqui tem muito vegano. Cada vez tem mais vegano no Brasil, cada vez tem mais vegano no mundo. E eu vou conseguir, né, fazer o que eu amo, que é a dermatologia, e ao mesmo tempo levar essa missão do veganismo. Porque o veganismo, ele né, eu acredito que ele seja uma missão. Eu acredito que eu vim com essa missão de não escravizar os animais. Então, não me vejo deixando de ser vegana, porque, pra mim, os animais são muito importantes, né? Então, não é uma questão apenas de estilo de vida ou de questão de saúde. Mas, pra mim, o grande pilar do veganismo que fez eu entrar
nesse estilo de vida foi a questão dos animais. Então, para mim, eu encontrei, né, o meu lugar na dermatologia, nessa dermatologia vegana. E aí eu não trato apenas estética ou eu apenas, né, faço, esse é o skincare vegano para você. Mas eu continuo tratando as doenças, que foi o que eu estudei, que foi o que eu aprendi, mas com produtos, né, na maioria das vezes veganos. Quando é que eu não uso produtos veganos? Quando eu preciso utilizar algum medicamento. Infelizmente, os medicamentos ainda não são veganos. Eu acredito que um dia isso vai acontecer, eu vou estar viva para ver isso. Mas os medicamentos ainda não são veganos e às vezes a gente precisa lançar mão de medicamentos quando a gente tem alguma doença que precisa de um antibiótico ou do antifúngico que seja realmente um remédio. Mas, enfim, essa é a minha trajetória. Eu acho que faltava eu contar isso pra vocês, a gente não conhecia esse meu lado ainda. Como foi, né, que a dermatologia vegana surgiu na minha vida. Então é isso. Se você quer me contar um pouquinho da sua história do veganismo ou da sua história na dermatologia, como foi que você chegou até aqui, vamos conversar aqui embaixo, que essa troca é muito legal. E até o próximo vídeo.